E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Atenção, torcedor vascaíno! Porque o clima em São Januário esquentou antes mesmo do apito inicial da temporada. Surgiu um rumor bombástico nos bastidores do Vasco da Gama, e ele envolve ninguém menos que Fernando Diniz, o técnico conhecido por seu estilo ousado, futebol de posse e frases fortes. Segundo fontes ligadas ao dia a dia do clube, Diniz teria se assustado com o baixo nível técnico apresentado pelos jogadores durante os primeiros treinos sob seu comando. Isso mesmo que você ouviu. Assustado. E vindo de um cara que já passou por altos e baixos no futebol brasileiro, isso diz muito sobre a situação do elenco cruz-maltino. É claro que oficialmente nada foi confirmado, mas onde há fumaça, geralmente tem fogo. E esse tipo de boato, ainda mais vindo de dentro do clube, pode abalar seriamente o planejamento do Vasco para a temporada que está por vir. Fernando Diniz chegou ao Vasco com aquela expectativa lá no alto, uma contratação que dividiu opiniões, mas que também reacendeu uma esperança na torcida de ver um futebol mais bonito, moderno e competitivo. Conhecido por dar uma nova cara a times como Fluminense e São Paulo, o treinador costuma apostar em esquemas ousados e muita intensidade. Só que parece que o choque de realidade foi duro. Fontes relatam que, ao observar os primeiros treinos, Diniz teria demonstrado surpresa, para não dizer frustração, com um nível técnico abaixo do esperado. Jogadores errando passes simples, lentidão na movimentação, falhas de posicionamento, uma série de problemas básicos que, segundo o rumor, deixaram o treinador de cabelo em pé. Para um cara que exige precisão, inteligência tática e intensidade do primeiro ao último minuto, encontrar um elenco ainda cru em fundamentos é no mínimo preocupante. Imagina a cena. Diniz, que costuma parar treino para dar bronca, para corrigir movimento com detalhe cirúrgico, se depara com uma equipe que ainda está tropeçando na base do futebol. Se isso for verdade, estamos diante de um cenário que exige atenção urgente da diretoria. Não dá para planejar uma temporada pensando em brigar na parte de cima da tabela se o treinador não enxerga a qualidade mínima no grupo. E não é só isso. A repercussão desse tipo de boato nos corredores do clube pode gerar um efeito dominó. Como será que os jogadores se sentem ao saber que o técnico teria falado, mesmo que nos bastidores, sobre o baixo nível técnico? Pode ter gente se sentindo desmotivada, pressionada ou até com o ego ferido. Em um elenco que já não é dos mais estrelados, isso pode se tornar uma bomba relógio prestes a explodir. Agora, vamos combinar. Se Diniz realmente disse isso, ele não está completamente errado. Quem acompanha o Vasco sabe que, apesar de alguns reforços pontuais, o time ainda tem muitas carências. O elenco não é ruim, mas está longe de ser brilhante. Falta um meia criativo de verdade, laterais consistentes e um atacante de referência que decida jogos. Se o treinador esperava encontrar um time mais pronto, talvez tenha se iludido com a promessa de reformulação feita pela diretoria. E a realidade é que até agora, o que se viu nos gramados de treino foi mais transpiração do que inspiração. Isso pode até ser útil em momentos de pressão, mas para um time que busca identidade e resultado, precisa ter qualidade. E se essa qualidade não estiver presente nos detalhes, nos fundamentos, o jogo bonito do Diniz vira só um plano mal executado. Outro ponto que não pode passar despercebido, esse tipo de rumor costuma vazar com um propósito. Ninguém dentro do clube deixa escapar algo assim à toa. Pode ser uma tentativa de pressionar a diretoria por reforços, pode ser um recado indireto ao elenco, ou até uma forma de preparar a torcida para possíveis tropeços no início da temporada. Fernando Diniz não é de meias palavras, mas também sabe jogar o jogo político quando precisa. Se ele realmente está incomodado com o nível técnico dos atletas, e isso chegou aos jornalistas de forma extraoficial, não é impossível imaginar que tenha sido uma forma estratégica de expor a situação sem precisar ir a público.
É o famoso vaza, mas não vaza sem querer. E se essa for a realidade, o Vasco está lidando com um treinador que já está ligando o alerta vermelho antes mesmo da estreia. E não é só isso, galera. O torcedor também tem que abrir o olho para o impacto que essa percepção técnica pode ter no desenvolvimento do time. Diniz é um técnico que não costuma abrir mão de suas ideias, mesmo que a execução seja falha. Ou seja, se ele não tiver as peças certas, o risco é o Vasco repetir erros de outros clubes que tentaram seguir o dinizismo sem ter elenco para isso. No São Paulo, por exemplo, o futebol vistoso rendeu elogios, mas faltaram resultados consistentes. Já no Fluminense, a coisa funcionou melhor, porque havia um grupo mais preparado e encaixado. No Vasco, tudo vai depender de adaptação rápida, dos jogadores às ideias e do treinador à realidade do elenco. E esse susto que ele teria levado nos primeiros treinos pode indicar que essa adaptação está longe de ser tranquila. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Mas calma, torcedor, nem tudo é desespero. Um técnico como o Diniz também pode transformar limão em limonada. Se ele conseguir ajustar o foco, identificar os jogadores com maior potencial e trabalhar com paciência e método, dá pra ver evolução sim, ainda mais em um calendário longo, com tempo para treinos e ajustes. A preocupação maior é, será que ele vai ter paciência? Diniz já mostrou que sabe desenvolver atletas, mas também é conhecido por se irritar quando as coisas não caminham como ele espera. E se a insatisfação já começa na pré-temporada, com jogadores apresentando um nível técnico abaixo, o risco de desgaste interno aumenta. O que era para ser um projeto de médio prazo pode acabar virando mais uma passagem relâmpago. E o Vasco, convenhamos, não aguenta mais recomeçar do zero a cada 6 meses. E tem mais! O ambiente no clube também precisa estar alinhado para que esse tipo de projeto funcione. Não adianta ter um técnico com uma filosofia diferente, moderna, se a diretoria não der respaldo, se o elenco não comprar a ideia e se a torcida não tiver paciência. Qualquer um desses elos que se romper, o castelo de cartas desmorona. Por isso, se esse rumor sobre o espanto de Diniz for verdadeiro, é hora de agir com inteligência. A diretoria precisa abrir os olhos e, se necessário, buscar reforços que cheguem para elevar o nível do elenco. Jogador que erre passe de 2 metros não dá mais. O futebol mudou e o Vasco precisa de atletas com personalidade, técnica e inteligência. Porque, com todo o respeito, o tempo de sobreviver só com raça e camisa pesada ficou para trás. No fim das contas, o torcedor vascaíno só quer uma coisa: ver o time jogar bola e competir de igual para igual com qualquer adversário. E para isso acontecer, o treinador precisa confiar no grupo. Se Diniz não acredita na capacidade técnica dos atletas, esse projeto já começa mancando. A confiança é a base de tudo. E não só a confiança do técnico nos jogadores, mas dos jogadores no técnico e de todos no clube como um só corpo. Esse rumor, por mais que ainda não tenha sido confirmado, acende uma luz amarela em São Januário. Não se trata apenas de qualidade técnica, mas de clima, de ambiente, de energia coletiva. E essa energia precisa ser positiva, firme, voltada para a evolução. O Vasco não pode mais ser refém de crises internas, ruídos e falta de planejamento. Ou vira a chave agora, ou o susto de Diniz vai virar susto da torcida. E olha, se tem uma coisa que o torcedor do Vasco sabe fazer, é identificar quando tem algo errado nos bastidores. Esse rumor sobre o susto de Diniz já começou a circular com força e a galera está dividida. Tem quem ache que o treinador está certo, que o elenco é limitado, e tem quem veja exagero, cobrando mais paciência e trabalho. Mas a verdade, meu amigo, é que ninguém melhor que o próprio treinador para saber o que viu nos treinos. Se ele se assustou, é porque algo o surpreendeu negativamente. Resta saber se ele vai dar um passo atrás, revisar seus métodos e se adaptar à realidade, ou se vai insistir até onde der. O que o torcedor quer no fim do dia é resultado. Futebol bonito é ótimo, mas o que conta mesmo é ponto na tabela. E se o Vasco não alinhar qualidade, foco e comprometimento, a temporada corre risco de ser mais uma de sofrimento. Fica o alerta, trazemos notícias atualizadas do Vasco
todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante. Para o Vasco da Gama, até o próximo vídeo.